Demorou meses, teve um ataque hacker surpresa, anúncios falsos e críticas de membros do governo, uma verdadeira novela. Mas o ETF de Bitcoin foi finalmente aprovado nos Estados Unidos e já há opções disponíveis nas prateleiras das corretoras internacionais. Ao todo, 11 fundos de índice que replicam a negociação à vista do Bitcoin foram aprovados pela SEC, que é a CVM dos Estados Unidos. Gestoras grandes como BlackRock, Fidelity e Invesco já têm fundos disponíveis para os investidores. Algumas projeções de mercado apontam que os ETFs de Bitcoin podem atrair até 100 bilhões de dólares neste primeiro ano de negociação. E o esperado é que a própria criptomoeda se torne mais popular e ganhe mais espaço no mundo dos investimentos. Mas afinal, você sabe o que é o ETF de Bitcoin aprovado nos Estados Unidos? Por que ele é importante e como investir nos novos fundos? Vamos conversar sobre todas essas e outras dúvidas ao longo deste vídeo. Então acompanhe até o fim, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. O que é um ETF à vista de Bitcoin? Vamos por partes. Um ETF é um fundo de índice regulamentado que é negociado em bolsa como uma ação. Eles acompanham uma carteira de ativos. Um ETF de S&P 500, por exemplo, vai acompanhar o desempenho do S&P 500, considerando todas as ações que estão listadas no índice. O ETF à vista de Bitcoin funcionará da mesma forma, mas ele irá espelhar o desempenho de índices que acompanham o preço do Bitcoin, como o Bitcoin Reference Rate, da bolsa CME de Chicago. Mas por que esse à vista? Essa é uma definição importante. Os Estados Unidos já tinham ETFs que replicavam os contratos futuros de Bitcoin, mas só em janeiro de 2024, os reguladores americanos liberaram fundos que pudessem adquirir diretamente a criptomoeda. O que muda com o ETF de Bitcoin? Para o setor de criptomoedas, a liberação dos ETFs é vista como um marco muito importante por dois principais motivos. Primeiro, porque a chancela por parte de reguladores nos Estados Unidos dá a alguns investidores o motivo que precisavam para levar o Bitcoin a sério. Ao mesmo tempo, torna a criptomoeda mais atraente para assessores de investimentos recomendarem a compra. Segundo, porque o acesso fica muito mais fácil. Os ETFs americanos estão listados nas maiores bolsas do mundo, onde milhares de investidores negociam todos os dias. Também ficam abertas as portas para investidores institucionais. Um family office, por exemplo, tem algumas amarras que o impedem de comprar Bitcoin em uma corretora especializada. Mas comprar via ETF é tão simples como adquirir uma ação. Como investir no ETF de Bitcoin? Estamos falando aqui dos ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos. Para um brasileiro investir nesses produtos, é necessário ter uma conta internacional de investimento, como as oferecidas por algumas plataformas que operam por aqui. Com a conta aberta, basta fazer o câmbio de reais para dólares, encontrar o ETF de sua preferência e comprar uma cota. Da mesma forma como funciona para as ações. Mas a pergunta que o investidor deve se fazer é outra. Vale a pena comprar um ETF de Bitcoin lá fora? Segundo especialistas, não muito. Os Estados Unidos aprovaram seus primeiros ETFs de Bitcoin em 2024, mas o Brasil já tinha esse produto há quase 3 anos. Isso mesmo, existem ETFs de Bitcoin listados na B3, a Bolsa Brasileira. Aqui, esses fundos são negociados em reais, o que já diminui os custos do câmbio para o dólar e do imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. E a B3 tem 13 opções de fundos diferentes, com exposição direta a mais criptomoedas, contra 11 americanos que alocam somente em Bitcoin. Além disso, o investimento inicial pode ser mais baixo no Brasil. Enquanto as cotas de um ETF de Bitcoin partem de $25 nos Estados Unidos, que são mais de R$120 na conversão, no Brasil é possível investir a partir de R$40.
Isso sem falar nos custos extras. Lá fora tem taxa para fazer o câmbio, o IOF e a tarifa bancária da corretora. Depois disso, há o imposto de renda de 15% sobre a valorização da cota anualmente, ou no momento do resgate do investimento. Já no Brasil, o imposto de renda também é de 15%, mas não há os custos de conversão da moeda. ETF é só de Bitcoin? Lá nos Estados Unidos, por enquanto, a SEC autorizou somente a replicação do Bitcoin. Porém, as gestoras estão de olho em outras criptomoedas e já encaminharam pedidos para replicarem também o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo. Por aqui, como mencionamos, já existem ETFs de criptomoedas para todos os gostos. Além do Bitcoin, fundos investem em ativos como o Ethereum e outras criptomoedas menores, como a Litecoin e a Chainlink, e muitas outras. Vale a pena investir? Por todos os benefícios dos ETFs brasileiros, especialistas não recomendam investir em ETF de Bitcoin no exterior. Já a decisão de alocar ou não em ETF de Bitcoin aqui ou lá fora não tem uma resposta muito direta. Vai depender do perfil de cada investidor. Embora ETFs sejam fundos regulamentados e com mais segurança dentro do mercado financeiro, o Bitcoin e demais criptomoedas continuam sendo ativos bastante voláteis e com um grau de risco alto. Essa, inclusive, foi uma das críticas do presidente da SEC antes de dar o aval aos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Ele destacou que os investidores deveriam manter uma postura cautelosa em relação aos fundos, já que os riscos associados a criptomoedas e produtos relacionados permanecem os mesmos. Do ponto de vista do mercado, as expectativas são grandes em relação a uma valorização do Bitcoin ao longo deste ano inteiro. Até dezembro, o consenso projeta que a moeda irá romper a sua máxima histórica de 69 mil dólares. Como falamos no início, a expectativa é que os fundos consigam captar 100 bilhões de dólares. Em 2023, o Bitcoin valorizou mais de 150%. Como você se sente sobre investir em criptomoedas ou nos ETFs de criptomoedas? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, pode compartilhar também. Estamos sempre de olho para responder aos leitores do InfoMoney. O Investir no Exterior tem vídeos para falar sobre o universo dos investimentos fora do Brasil. Já falamos sobre ações, REITs, Treasuries, ETFs, dividendos em dólar e muitos outros assuntos. Dá uma olhada na nossa playlist. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Isso ajuda o nosso vídeo a chegar em mais pessoas. Nos vemos em breve. Até lá!